e gera centenas de empregos. Setor que, com esta frente, será acompanhado de perto e assistido com legislação e ações públicas de incentivo. Neste momento, portanto, eu chamo para compor a mesa nossa deputada e coordenadora dessa frente, deputada Carla Morando, por favor. Ao lado da deputada, já presente aqui na mesa, o nosso deputado estadual, Estevão Galvão. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu chamo agora também para compor a mesa o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Para fazer parte também da mesa diretora nesta manhã, eu chamo o senhor Carlo Eli, ele que é conselheiro da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e está aqui nesta manhã de hoje representando o presidente da APAS, Ronaldo dos Santos. Também para fazer parte desta mesa, eu chamo o senhor Walter Moura Júnior, secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo, e também diretor da Associação Comercial e Industrial do mesmo município. Com a palavra, portanto... Pois não, pois sim. Mais uma pessoa para compor, por favor, o senhor Paulo Pompilho, para compor aqui a mesa nesta manhã, do Grupo Pão de Açúcar. Neste momento, portanto, eu passo a palavra à nossa coordenadora da frente, deputada Carla Morando. Obrigada, Silvia. Boa noite. Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, Paulo, Carlos, Estevão, o Orlando, o Walter. Muito obrigada a todos pela presença. Com muita alegria que eu dou início a essa frente parlamentar em prol do varejo do Estado de São Paulo. O setor é o principal segmento do comércio do Estado e representa um impacto de 20,84% no PIB brasileiro. Ao falar de varejo, estamos falando de supermercados, indústrias de eletrônicos e eletrodomésticos, vestuários, cosmético, setor farmacêutico, entre outros. Ou seja, estamos falando de um dos setores que mais giram a economia do Brasil. No Estado de São Paulo, as vendas do comércio varejista atingiram 60,7 milhões em julho e a alta de 8,1% em relação ao mês anterior, o maior número registrado desde 2008. Além disso, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o varejo emprega 10,2 milhões de pessoas e isso representa 74,3% no comércio varejista, 17% no comércio por atacado e 8,7% no comércio de veículos, peças e motocicletas. Porém, apesar de toda essa representatividade e força, o setor sofre com guerras fiscais e a competitividade entre as empresas instaladas em outro estado. Mas, como deputada estadual e líder do PSDB e também empresária, não posso compactuar com a situação. Precisamos fortalecer a indústria, elevar a economia e atrair mais investimentos para todos os segmentos. Com a chegada da crise financeira e a instabilidade da economia, muitos estabelecimentos fecharam as portas e as vendas foram paralisadas, mas precisamos fazer com que isso volte a girar e mais condições de competitividade e desenvolvimento para empresas e para o varejo. Tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo político liderado pelo governador João Dória. Sei o quanto ele está atuando em prol do Estado para fortalecer a indústria e o comércio, elevar a economia e atrair mais investimentos para todos os setores, incluindo o varejo. Sendo assim, essa frente parlamentar torna-se um importante instrumento que tem como objetivo a ampliação do setor, criando um ambiente que estimule investimentos, disponibilidade, expansão, ampliação, empregos e arrecadação. Com muito orgulho, serei porta-voz do setor varejista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e estarei à disposição de todos os senhores. Muito obrigada. Parabéns. Por favor, com a palavra agora, a gente vai abrir uma exceção ao nosso roteiro, devido ao tempo e à agenda do nosso prefeito. Com a palavra, então, nosso prefeito de São Bernardo do Campo. Não, deixa o Estevão. Estevão, por favor, então, deputado. Ele tem uma frente também. Tem precedência de mais mandatos. Cumprimentar a nossa
querida e ilustre deputada Carla Morando, na pessoa do nosso deputado prefeito Orlando Morando. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, cujos nomes já foram elencados. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar até carinhosamente a Silvia, que é nossa jornalista e hoje é mestre de cerimônia nesse evento, nesta solenidade, que pode ter uma aparência simples, mas é de grande significado, mas muito grande mesmo, que é, nós estamos aqui iniciando os trabalhos da Frente Parlamentar dos Varejistas, em prol dos varejistas, mas eu diria que essa frente parlamentar é do Estado de São Paulo, é do Brasil, e ela vem beneficiar não apenas os varejistas apenas, ela beneficia na ponta lá o consumidor. Então, essa iniciativa da Carla Morando, ela merece todo o nosso respeito e, eu diria, até admiração, porque é uma iniciativa brilhante. Eu digo aos presentes, e falei aqui, que o varejo, ele representa renda e representa também emprego. E hoje o grande foco do Brasil, o Brasil precisa de todas as reformas. A reforma da Previdência já passou na Câmara, no Senado, terá agora mais uma PEC complementar e etc. Mas nós carecemos ainda de outras reformas, que é a reforma tributária, que é a reforma administrativa e muito a reforma política. Tudo isso é importante para que o Brasil encontre aquela independência que procuramos de longa data, mas não alcançamos ainda. Mas com gente da estirpe, da envergadura e do caráter da Carla Morando no parlamento, nós tivemos todos esses exemplos nesta Assembleia, em outras assembleias, lá na Câmara Federal e no Senado, certamente nós vamos alcançar, sim, a independência que procuramos de longa, mas muito longa data mesmo. Já caminhamos a passos largos, já voltamos a passos lentos, e hoje, em São Paulo, nós estamos caminhando muito bem, porque o governador João Dória tem consciência plena que nós precisamos gerar renda e emprego, porque o desemprego é desumano. Orlando Morando, eu devo dizer a Vossa Excelência, você, com todo respeito, foi um excelente deputado, está sendo um excelente prefeito, mas a Carla tem luz própria. Parabéns, Carla. Obrigado. Estevão, obrigado. Vou aproveitar, então, para fazer alguns agradecimentos às presenças de autoridades aqui. Gostaria de agradecer o senhor Oscar Nunes, ele que é assessor do vereador Ari de Oliveira. Muito obrigada pela sua presença nesta manhã. Salvador Cambuim, representando o deputado estadual César. Stefane Engelhard, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, também está aqui conosco nesta manhã. Roberto Longo, vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, muito obrigada pela sua presença. Alex de Oliveira, secretário de Indústria e Comércio de Leme, representando aqui o prefeito Wagner Antunes. E também Márcio Lopes, ele que é diretor de assuntos, da Associação Paulista de Supermercados, regulatórios. Muito obrigada. Com a palavra, então, agora, o nosso prefeito, Orlando Morando, de São Bernardo do Campo. Se quiser, prefeito, pode vir falar aqui. Fazendo uma correção também. Nós temos aqui, por favor, e convido à mesa o Celso Dalzina, o nosso prefeito de Severina, por favor. Pessoal, bom dia a todos vocês. Vou fazer uma saudação, ele me pediu escusas antes de nós sentarmos ao deputado Estevão Galvão. Primeiro, agradecer o prestígio, você que foi brilhante prefeito. Você está aqui há 3 ou 4 mandatos, Estevão? Ah, é verdade, você renovou um que eu fui embora. Nós tivemos 4 juntos, é isso aí. E é um parlamentar exemplar e trazer aqui, tê-lo aqui nessa manhã, mostra o seu respeito que você tem pelo varejo,
porque, no meu caso, eu estou prefeito, mas eu sou varejista. O dia que eu ficar sem mandato, eu volto para o varejo. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Hoje veio o prefeito e o dono do supermercado aqui na APAS. E vejo aqui a importância e o seu respeito. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecê-lo. Sei dos seus compromissos. Então, muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar a Carla, minha esposa, e nossa deputada estadual. O Estevão só prejudica meu casamento, porque chega em casa à noite, ela fala, faz o que eu estou mandando, faz assim, porque... Mas é uma alegria, não vou negar, eu pedi a Carla que pudesse lançar essa frente, hoje é apenas o lançamento, por várias razões pela qual eu vou discorrer, mas agradecer aqui o apoio, cumprimentar o Carlos Eli, que neste ato representa o Ronaldo, que está na Espanha, razão pela qual ele não pode estar aqui. Eu sou o primeiro vice-presidente, mas ia ser estranho eu representar o presidente no evento que a minha mulher é a presidente da frente. Então, o Carlos Eli, que agora, ele que é representante do BIG, está nos jornais de hoje, aliás, né? Nós já sabíamos, o Walmart passou a um fundo agora com a bandeira BIG, tenho certeza que vai prosperar ainda mais. O Paulo Pompilho, que é um amigo de muitos anos, também nosso vice-presidente da APAS, e que representa o grupo Pão de Açúcar, o Walter Moura Júnior, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico em Exercício de São Bernardo do Campo, cumprimentar o Márcio Lopes, de Assuntos Regulatórios da APAS, o Alex de Oliveira, secretário da Indústria de Leme, o Celso, nosso prefeito de Severina. Muito obrigado, viu, prefeito? O senhor é varejista também? Não. Tem chance, viu? Só perder o juízo e abrir uma portinha, tá certo? Com certeza. Mas, olha, pessoal, os diversos motivos pela qual se fomenta trazer a representação para dentro da Assembleia Legislativa norteiam por alguns pontos essenciais. Primeiro, fomentar aquilo que é necessário, desburocratização, unificação de alíquotas, redução de carga tributária, mas um ponto que é essencial, e eu que convivi nesta casa por 4 mandatos, e muitas vezes isso não ocorre por má fé, é por falta de informação. É você querer legislar, imaginando que você vai estar protegendo o consumidor e você, na verdade, vai estar prejudicando o consumidor. Por diversas vezes eu aqui tive que fazer uma interação com autores de projetos de lei e tentar, através do diálogo, que é o melhor caminho, não permitir a aprovação, porque, primeiro, eu entendo e fico à vontade em falar sobre o tema, assembleias, câmaras e congresso não é fábrica de lei. As legislações têm que vir para aprimorar as relações entre quem produz e quem o capital, aprimorar entre quem vende e quem compra, e você não precisa ser afoito em querer produzir legislações que o efeito prático é criar sempre conflito. Eu vou dar um dos exemplos aqui, e, aliás, o parlamentar é meu amigo. Quando surgiu aqueles problemas de explosão de caixas eletrônicos, apareceu uma lei aqui na Assembleia proibindo caixa eletrônico em supermercado. Mas por que em supermercado? Não, porque se tiver uma explosão em um caixa eletrônico, pode matar um consumidor. Falei, que interessante, no banco não tem problema, então, né? Como se em banco, a agência bancária não entrasse consumidor. Então, quer dizer, a legislação é para proibir o supermercado. Aí ele falou, tem razão, enfim, extremo bom senso, o projeto acabou sendo retirado. E diversos temas que nós nos deparamos. O que as pessoas muitas vezes esquecem, eu usei o exemplo do supermercado, mas esse problema existe no shopping, existe na loja de material de construção, existe no loja de departamento, de magazine. As pessoas se esquecem que aquele bairro que não tem, por vezes, nenhum serviço público, e todos vocês conhecem, bairros aqui da Grande São Paulo, bairros do interior de São Paulo, lá não tem unidade de saúde, lá não tem unidade do Estado, mas pode ter certeza que tem uma porta aberta de algum tipo de varejo para atender o consumidor. Qual o estabelecimento que raramente fecha? Padaria. A padaria, dependendo da localização, ela vira a farmácia do bairro, porque tem lá um medicamento que
enfim, insistem em dizer que não pode ser vendido. Aliás, essa é uma boa bandeira. O brasileiro adora copiar e adora viajar para os Estados Unidos. Mas as boas práticas americanas, eles têm preconceito em trazer para cá. Não sei se vocês sabem, hoje, a não ser farmácia, outros departamentos não podem comercializar remédio, mesmo aqueles sem prescrição médica, né? Padaria, o supermercado, uma loja de conveniência não pode vender um analgésico. Não pode vender um analgésico. Uma baita hipocrisia, vamos ser honestos, né? Baita hipocrisia. Daqui uns dias vão pedir que você, menor, tem que acompanhar dos pais para comprar Coca-Cola, né? Os Estados Unidos, você vai no supermercado, está na gôndola do supermercado, qualquer tipo de medicação para você comprar. Quer dizer, então, nós temos ainda desafios que nós não sabemos se é pelo lobby. A gente tem que ser claro, objetivo aqui, Carlos Eli. O lobby no Brasil é criminalizado. O lobby nos países desenvolvidos ele é legalizado, Estevão. Agora, todas as vezes que você cria estes mecanismos, olha que coisa interessante. Quando eu me tornei vereador em São Bernardo, tinha uma lei que dava uma distância mínima para abertura de postos de combustível. Isso é reserva de mercado absolutamente criminosa. Criminosa. Não existe mais, é óbvio. Agora, quando a gente fala em discutir o varejo, quando a gente fala em discutir esses quesitos, vocês não tenham nenhuma dúvida que o efeito prático disso é o consumidor. O mercado aberto como está o brasileiro, como está o do Brasil, a concorrência é extremamente forte, altamente competitiva. Vende quem oferece o melhor serviço, vence quem tem os melhores preços. Então, não é tratando por, muitas vezes, legislações equivocadas que nós vamos impedir de você ter pontos lamentáveis. Eu me deparo aqui com uma das situações, dizia o seguinte, olha, produto faltando 30 dias para vencimento tem que ter uma placa indicando que ele vai vencer. Quer dizer, a primeira placa, nós deveríamos fazer uma lei, então, para estar dentro da geladeira, porque o lugar que mais tem produto vencido é na geladeira das nossas casas. É um fato isso. Não estou dizendo que não tenha que ter controle, mas a gente não pode transformar os parlamentos em fábrica de leis equivocadas que impede o crescimento e o desenvolvimento. Nós estamos agora na iminência de superar um grande problema, acho que a grande etapa foi vencida, que é a reforma da Previdência. Por que o país não cresce sem a reforma da Previdência? Porque o empresário olha para cá e fala, o Brasil, a gente precisa ter a tranquilidade de olhar o globo. Tem alguém lá tomando um chazinho em Londres que é dono do capital, outro em Estados Unidos, outro na Europa. Eles olham os países menos burocráticos. E sejamos honestos, quem olha para o Brasil hoje fala, não é um país bom de se investir. Tem uma massa de consumo enorme, é um país tropical, lá se produz de tudo, mas o que tem de parlamentar que produz besteira para chuchu também é incomparável. É incomparável. Eu vi que aqui tem um movimento para fazer uma limpeza em lei vencida, é isso? Você faz parte, inclusive. Quer dizer, a Assembleia de São Paulo é centenária. Será que a legislação que foi feita 30 anos atrás, é necessário que ela seja mantida? Então, às vezes, será que não é legal dar uma unificada, viu, Estevão? Tirar um pouco, por quê? Primeiro, que falta fiscal para olhar tudo isso. Segundo, quando tem, você vai... Isso não vale só para varejo, vale para a indústria também. Você vai fiscalizar, o cidadão sequer sabe que ele estava obrigado a fazer aquilo. Então, isso tudo desmotiva, isso tudo cria problemas e, acima de tudo, freia o desenvolvimento. São Paulo é locomotiva da economia brasileira. Se não der certo em São Paulo, não dá certo no resto do Brasil, isso está comprovado. Nós temos que ser vanguarda sempre, nós temos que dar exemplo para o Brasil. Nós fizemos alguns movimentos dentro do nosso setor que acabou reverberando no Brasil inteiro. Valtinho, a maior briga que teve nessa história do Brasil contra operadores de cartão de crédito foi da APAS. O nosso setor
e óbvio que quem pagava essa conta era o consumidor, chegou-se a praticar taxas de 5% para a operação de cartão de crédito. Ah, mas quem paga isso é o comerciante. É lógico que não. Tudo que tem de despesa, quem paga é o consumidor. Quando você vai desonerando qualquer tributo, qualquer taxa, qualquer imposto, isso vai diretamente para o consumidor. Eu me orgulho, eu acho que foi a última, viu, Estevão? Grande legislação, você estava aqui, quando nós isentamos a cadeia do trigo. Pão, biscoito, macarrão sem recheio, é inaceitável. O primeiro alimento do brasileiro, da grande massa, tinha uma alta carga de ICMS. Hoje é isento. Quer dizer, você melhora. Eu me orgulho muito. O Serra era governador e foi através deste nosso movimento em prol do varejo, e naquela ocasião nós tivemos uma forte resistência da indústria quando nós criamos, e São Paulo foi o primeiro do Brasil, a substituição tributária. Foi o melhor mecanismo criado para combater sonegação fiscal. Era um absurdo. Nós nos matávamos, porque quem pagava imposto no varejo perdia na concorrência contra aqueles que não pagavam. Hoje, legislação moderna, substituição tributária, o varejo recebe já com o imposto recolhido pela indústria, mais eficiente para o Estado fiscalizar. Eu me lembro que só no primeiro ano o Estado arrecadou quase 2 bilhões a mais, sem aumentar 1 centavo de imposto. Então, tudo isso precisa ser trazido para dentro do parlamento. E ter uma frente que possa agregar este movimento com demais parlamentares, aqui representado hoje pela Carla, mas já com a participação do Estevão, e eu sei de muitos outros deputados que têm ligação, porque o varejo ele é muito transversal. Você tem posto de gasolina, você tem padaria, você tem loja de conveniência, material de construção, loja de departamento, vestuário, enfim, não tem quase limite. E, acima de tudo, a geração de emprego. Hoje, a indústria emprega cada vez menos. E eu trago o exemplo da minha cidade. Nos anos 80, a Volkswagen tinha mais de 40 mil funcionários. Hoje ela tem na casa dos seus 10 mil, produz muito mais do que produzia nos anos 80. Não há o que se dizer. Eu estive agora recentemente com o governador Dória, em Wolfsburgo, você anda à fábrica, você só vê robô. Aonde tem gente tomando conta do robô. Então, a indústria vai cada vez produzir mais, empregando menos. O que vai continuar empregando sempre? Os serviços. O que hoje cresce enormemente? Serviços médicos hospitalares, seja do home care, porque não tem máquina, não tem robô para cuidar de gente. E no varejo, não tem robô para atender bem as pessoas. Por mais modernidade que venha, e vai continuar vindo, com a tecnologia que também vai ser incorporada no varejo, a mão de obra é insubstituível. É insubstituível. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença, tornar isso aqui mais envolvente. Eu sei que todo lançamento, o empresário e a sociedade está distante do político, pelas razões que nós conhecemos, né? O país nunca atravessou um descrédito tão grande com a política como nos últimos anos. Isso refletiu fortemente nas eleições do ano passado, onde as pessoas preferiram, enfim, não num tom crítico, mas escolher pelos estranhos do que pelos velhos ou pelos bons conhecidos. O que vai aproximar a sociedade, o empresário, o comerciante, de volta à política, ao parlamento, são as boas práticas. Eu tenho certeza que essa frente trará boas práticas, particularmente considero muito importante, porque eu sou prefeito de uma cidade grande e sei a importância que tem o bom varejo, que tem o bom desenvolvimento, e na condição de supermercadista, vice-presidente da APAS, sei o quanto a gente sofre pela ausência de boas políticas públicas, né? Seja com o exagero da fiscalização equivocada, da legislação equivocada, nós temos que continuar avançando. Foi através de um movimento que também fizemos, eu era deputado, onde nós criamos um dos melhores programas de defesa do consumidor, que foi feito com o PROCON de São Paulo, que é o De Olho na Validade,
onde nós transformamos o consumidor em fiscal, mostrando claramente que é possível você ter aquele que é o maior patrimônio que tem o varejista, que é o consumidor, como um aliado e não como inimigo. E conhecendo a Carla, que é determinada, é dinâmica, é pontual nas decisões, considero que a gente possa aprimorar bastante. É uma boa missão que você pegou, mais um trabalho, faz parte disso, tá certo? Não tem nada fácil, mas não tem nada que não seja possível quando você está focado, e tenho certeza que tornaremos essa frente ainda mais envolvente, e posso assegurar, o Carlos Eli vai falar em nome da APAS, mas que a APAS estará aqui, Associação Paulista dos Supermercados, dando todo o suporte para as boas práticas serem aprimoradas na Assembleia Legislativa e no governo do Estado, principalmente conhecendo o nosso governador João Dória, que conhece do varejo. Aliás, acho que nunca tivemos um governador que pudesse conhecer tanto o varejo quanto ele. É empresário e tem, acima de tudo, bom senso de saber que quem gera riqueza não é o governo, é a iniciativa privada. O governo gasta o que a iniciativa privada arrecada, o que ela produz. E tenho nele um grande aliado para que a gente possa aprimorar cada vez mais o varejo do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, parabéns, Carla, pela iniciativa. Com a palavra agora, eu peço então que, se quiser, pode se dirigir até esse púlpito. Pode falar da mesa também. Carlos Eli, ele que é conselheiro da APAS, que hoje está representando aqui o nosso presidente da APAS, Ronaldo dos Santos. Por favor. Bom, alô? Bom, primeiramente, bom dia a todos. O Orlando e o deputado Estevam já saíram. Dá um abraço aqui à deputada Carla Morano. Eu trago aqui uma mensagem, falar depois do Orlando, fica até difícil, porque o Orlando já deu um panorama de tudo que ocorre no nosso setor, no varejo, no supermercado em São Paulo. Mas, assim, a mensagem principal, o nosso presidente Ronaldo está na Espanha. Primeiro é saudar a excelente iniciativa da deputada Carla. O que a deputada Morano está fazendo aqui é o que nós pregamos o dia a dia. Todos vocês sabem, o prefeito Orlando já falou, o nosso setor é a porta, gera muito emprego. Nós somos talvez um dos maiores geradores de emprego no Estado de São Paulo, os supermercados. Nós temos uma característica geral, o primeiro emprego, e também, que é onde os jovens começam o primeiro contato com o mercado de trabalho, e também para as pessoas da melhor idade, que tem muitas pessoas que às vezes não têm mais oportunidade, e o varejo tem essa vocação de ter essas pessoas nas lojas. Então, a gente tem essa vocação de investir, de gerar emprego, e a gente precisa dessa interlocução com o parlamento. Como Orlando bem citou, muitas vezes algumas legislações surgem por uma falta de conhecimento, de diálogo. E o que a deputada Carla está fazendo aqui hoje é exatamente materializar uma coisa que nós pregamos há muito tempo, que é exatamente ter um mecanismo, um fórum de discussão dos temas voltados para o varejo. A gente não quer nada que não seja, nós não queremos ilegalidade nenhuma, nós queremos todo mundo que trabalha, nós trabalhamos dentro da formalidade, nós pagamos os nossos impostos, mas também nós não queremos que o setor seja penalizado, às vezes com legislações. Vou citar um exemplo que está no dia de hoje. No Rio de Janeiro, aprovaram uma legislação que obriga nas lojas a manter uma lupa para as pessoas lerem as etiquetas. Parece uma coisa interessante, a pessoa não enxerga bem, vai usar uma lupa. E a questão de saúde pública, se alguém tiver com por exemplo, vamos dar um exemplo, uma conjuntivite, passa para alguém e você... Então, tem muita coisa, essas coisas acontecem por falta de interlocução. E essa proposta da frente aqui que a deputada Carla está propondo é exatamente para isso. Então, deputada, para ter certeza que a APAS, através da nossa entidade, que puder fornecer de subsídio técnico, precisar discutir com a gente está sempre à disposição. Está aqui o Pompílio, que é colega, a gente trabalha já há bom tempo junto em diversas causas, a gente sabe da importância do que significa uma frente como essa. Tudo que a gente quer é uma discussão sadia, uma discussão transparente, aos olhos de todo mundo. A gente não quer nada, ninguém procura conversa escondida, nada disso. A gente quer essa transparência. Acho que isso é o que se constrói. A gente só vai conseguir construir um setor, um varejo melhor, um ambiente de negócio melhor, se nós tivermos esse entendimento com o parlamento de buscar melhorar as iniciativas legislativas. Eu acho que essa que era a mensagem principal que a gente queria passar. Eu até citar outras coisas, mas o Orlando já citou, então não vamos ficar aqui repetitivo. Eu não sei se o Paulo quer complementar. Não, que é isso. Não, mas aqui todo mundo declara. Então, era isso. De novo, em nome do presidente Ronaldo, saudar
com muito prazer essa iniciativa da Assembleia. Tá bom, deputada? Com a palavra agora o senhor Walter Moura Júnior, ele que é secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Sim, é isso mesmo. Bom dia a todos. Quero saudar a todos os componentes da mesa, em especial a nossa deputada Carla Morando, que teve uma iniciativa inédita, uma iniciativa importantíssima, e tenho que te confessar, viu, Carla, que você... É que o Orlando já foi embora, mas já está superando o Orlando Morando. Foi até... Eu vou falar como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, que também tenho essa função, tá? Porque o nosso prefeito já falou representando o nosso município. A Carla, quando esteve na associação, falou o seguinte para toda a diretoria: vocês podem contar comigo, porque as ações e as demandas que vocês tiverem, eu vou realmente não decepcioná-los. E a primeira já começou, né? Ela fez questão, a assessoria ligou para nós e falou: estamos lançando essa frente parlamentar com o objetivo de unir todos os setores produtivos do varejo para que a gente possa encontrar saídas, primeiro, para melhorar, obviamente, a questão da tributação. Já estamos, obviamente, num passo muito grande, como já foi falado, a reforma da Previdência bem encaminhada. Isso, eu não acredito que seja para agora, mas eu acho que nós teremos daqui vamos começar a sentir uma melhora daqui uns meses desse andamento. Reforma tributária para acontecer, né? Temos as questões muito importantes também, que o setor varejista ele emprega, eu acho que é o que mais emprega no nosso país, porém, nós temos algumas questões ainda que precisam ser melhoradas. Por exemplo, o pequeno varejista, ele emprega quem? Ele emprega a sua família. O pequeno varejista emprega a sua família. Significa, Carla, que ele empregando a sua família, ele vai contribuir para diminuir o índice de desemprego, tá certo? E já naquela família ali, já começa a ter o seu sustento. Agora, as leis fiscais são muito rígidas para esse setor ainda. A desburocratização ela é fundamental. A gente precisa fazer com que esses setores eles possuam mais facilidade na concessão das suas licenças, né? Principalmente hoje. Hoje você tem com a mudança, com o desemprego muito grande, o que ocorreu? Os microempreendedores individuais aumentaram de uma forma muito gigantesca exponencial, exatamente, no nosso país. Só que ainda, muitos trabalham em casa, né? E a gente precisa ter esse olhar, precisa estar atento a esse olhar. Por isso que eu digo, você desburocratizar, você dar uma oportunidade, trazer, facilitar a licença desse pessoal, eu acho que é muito importante. Claro que a fiscalização é fundamental, certo? Principalmente na área de alimentação, que é saúde pública, não é, Carla? Então, eu acho que assim, é um fator importante. Outra coisa, acesso ao crédito, facilitar cada vez mais para que haja investimento nisso. Eu sei que o governador João Dória, a Carla, o próprio prefeito de São Bernardo tem empenhado muito nessas ações, visitado, né? No estado de São Paulo, a gente percebe que vocês estão, não param, né? Visitam cidades, em busca de detectar como é que está o setor varejista no nosso estado. E vocês, eu acho que acabam tendo essa sensibilidade de que a gente precisa facilitar o crédito para todos eles. E eu queria também deixar uma reflexão, é que o nosso prefeito ele falou muita coisa que eu também já estava em mente aqui. É muito difícil falar depois do Orlando. Ele falou tudo, né? Mas eu queria pegar o gancho dele e passar um dado para vocês, bem importante, para que vocês tenham uma ideia. Isso é futuro, isso é uma questão que a gente não pode deixar esse dado de lado. Em 1990, nós tivemos a Ford, a GM e a Chrysler tinham um valor de mercado de 36 bilhões de dólares. 36 bilhões de dólares. Vendas, 250 bilhões de dólares. E sabe quantos empregados? 1,2 milhões de empregados. Tá? Vamos ver agora, vamos fazer um comparativo. Apple, Google e Facebook. Valor de mercado, 1 trilhão.
Tá? Vendas, 247 bilhões. Mesma quantidade de vendas da Ford, da Chrysler e da Ford. Sabe quantos empregados? 137 mil empregados. Aonde a Ford, a GM, a Chrysler, 1,2 milhões, com um valor de mercado extremamente grande e com as vendas no mesmo patamar. Significa que a questão do desemprego, ela está aí por causa disso. A tecnologia chegou, hoje a gente precisa buscar alternativas, né, inclusive em vários segmentos, e o varejista também está sofrendo com isso, até pelas vendas pela internet, que tem aumentado muito, né, que é o e-commerce. Então, a gente tem que pensar na loja física, mas não podemos esquecer, principalmente, de melhorar a legislação para os varejistas que trabalham muito com e-commerce, que hoje é fundamental para o seu sustento e para a sua vida longa de empresa. Carla, você está de parabéns. Tá? Eu quero te dizer que, apesar de eu ser de São Bernardo, também te conhecer muito, você está indo muito bem e conte sempre com o nosso apoio para essas ações positivas para o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora, acompanhando a nossa mesa, por favor, o senhor Paulo Pompilho, ele que é vice-presidente da APAS e também representando aqui o Grupo Pão de Açúcar. Bem, boa tarde, não, bom dia a todos. E quero parabenizar a deputada Carla, porque é uma demanda que acho que o setor já vinha buscando há muito tempo, e acho que você ter alguém dentro do parlamento olhando o setor é fundamental pela própria importância que o setor tem. Só completando, secretário, e acho que esse ponto talvez a frente tenha que cuidar. As regras para lojas físicas e as lojas online são diferentes. E quando você vê a mesma regra, como ela é muito mais punitiva e proibitiva para as lojas físicas. E no comércio eletrônico vale tudo. Só que o dado que foi passado aí ficou provado. A cada 1.000 empregos gerados pelo Facebook ou essas redes, 20 mil empregos desaparecem. E é fato isso. Então, acho que cabe à casa aqui, sim, olhar as condições para as lojas físicas. Nós temos exemplos gigantescos de que as ações que a gente poderia fazer para melhorar o ambiente de negócio e melhorar a vida do consumidor, a própria lei proíbe. Desenvolvimento de farmácias, a venda de remédios sem prescrição, quer dizer, nada o varejo pode fazer, sendo que o comércio eletrônico vende remédios sem prescrição, muitas vezes não te dão origem, e está lá circulando e ninguém consegue controlar isso. Então, acho que a casa tem que ter essa preocupação de como que a gente consegue dar, pelo menos, igualdade de condições para o comércio físico, que é o grande gerador de empregos, e o comércio online. E aí trabalhar cada vez mais para que a gente possa continuar investindo. Eu acho que a associação fica muito feliz por ter uma porta aberta e você ser a nossa líder dessa frente, junto com o deputado Estevam. Então, acho que é um momento de celebração. Com certeza a APAS está bastante feliz, temos muitas pautas, e a ideia, sim, é construir cada vez mais o Estado mais forte. Então, parabéns pela iniciativa, pode contar sempre com a gente. Obrigado. Gostaria agora de ouvir a palavra do prefeito de Severina, Celso Dalzina, por favor. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A deputada, em seu nome, quero cumprimentar a mesa, mas também cumprimentar principalmente as mulheres que aqui estão nessa manhã, nesse dia tão importante. Deputada, assim que eu recebi o convite, eu moro a aproximadamente 500 quilômetros de distância, mas pela importância e a alegria de ter uma deputada como você, buscando tantas buscas, né, que a gente pode, através dessa frente, melhorar o nosso varejo. E quero dizer para vocês, independente de nós, do segmento político, todos aqui, as mulheres, nós homens, vocês talvez não tenham a consciência da importância que nós temos a partir dessa data de hoje. Porque tem muita gente, pessoal, eu sou de uma pequena cidade, o meu município tem 19 mil habitantes, a gente vive muito com eles.
eu não sei se vocês têm a consciência da liderança de cada um de vocês aqui. E esse comprometimento que, a partir de hoje, nós temos para melhorar a vida desse público. Esse público que tanto precisa, às vezes, por várias situações, eles não conseguem ter acesso às informações que eles precisam, e a coisa está evoluindo cada vez mais. Tantos dados, né, que aqui nós já ouvimos, e dessa realidade. Então, eu deixaria como mensagem a todos nós que aqui estamos. Aqui nós somos, no meu ponto de vista, todos iguais, com conhecimentos diferentes e com aquele pensamento que nós podemos ser muito importantes na vida dessas pessoas que sofrem muito. Vocês sabem dos dados. Se não for nós, essa liderança, pensar um pouco, e aí eu volto a te parabenizar, deputada, por essa iniciativa. O outro grande motivo que me trouxe aqui, eu tive a oportunidade de dizer isso para ele, para o nosso governador João Dória. Eu disse para o Dória, falei, Dória, você, no meu conceito, você está conseguindo plantar uma esperança dentro de cada prefeito. Nós tivemos aqui, né, que é o seu esposo, o discurso do prefeito. Não é fácil ser prefeito nos dias de hoje. Vocês que são desse segmento, vocês sabem do que eu estou dizendo. Está muito difícil. Só que se a gente desistir, se a gente não buscar o que estamos fazendo aqui hoje, o que vai acontecer no nosso futuro tão próximo? Então, parabéns a cada um e a cada uma que está aqui hoje. Eu tenho a esperança que a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que tanto precisam. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado, deputada, pelo convite, e conte comigo. Pode ter certeza absoluta que daqui eu vou levar muitos conhecimentos para a nossa cidade e transformar a nossa cidade naquilo quando eu fui para as ruas pedir votos, que é realmente mudar geração de emprego. Nós estamos lá com uma expectativa, numa parceria com a Coreia do Sul, deputada, que se tudo der certo, hoje já tem essa proposta em Dubai, se eles aprovarem tudo aquilo que foi mostrado para eles, se Deus quiser, a gente vai estar investindo em torno de 8 bilhões num município de 19 mil habitantes. Essa é a busca que eu faço. Eu quero cumprimentar, né, o meu assessor, que é o Ney, que está ali, o Claudinei. Nós saímos de casa hoje 4 horas da manhã e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu busco muito e tenho essa esperança, que cada um de nós temos a potencialidade, né? A gente tem esse poder de fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E quando a gente faz isso, nós também mudamos a nossa. Então, mais uma vez, um grande abraço e que Deus nos conceda muita sabedoria e saúde para que a gente não desista. Até a próxima. Portanto, essas foram as palavras do prefeito de Severina, o senhor Celso Dalzina. Eu gostaria que, nesse momento, então, para encerrar o trabalho desta manhã, a nossa coordenadora da frente, deputada Carla Morando, falasse as suas palavras finais. Por favor, deputada. Obrigada, Silvia. Bom, gostaria muito de agradecer aqui a palavra de todos. Fico muito feliz de ter feito esse lançamento hoje da frente. Eu acho que o momento hoje que a gente vive, político, é muito diferente, né, dos governos passados. Como o Orlando mesmo disse, a gente tem hoje um governador que ele é moderno, ele é descentralizador, ele é municipalista e também é empreendedor. E ele sabe muito bem de todas as dificuldades que nosso Estado está passando. Quanto à desburocratização, que é uma das questões que a gente tem muito em pauta, tanto aqui na Assembleia, quanto também no governo do Estado, eu tenho visto muitas coisas já mudarem na questão de abertura de empresa, na questão de liberação de licenças também, que hoje você consegue fazer a abertura de uma empresa em até 3 dias. Tem algumas que saem em menos de 24 horas, e tudo pelo site. Então, isso tem ajudado bastante. Nós temos uma secretária de Desenvolvimento Econômico que chama Patrícia Ellen,
que também ela é uma menina, ela é bem novinha, mas ela tem uma cabeça privilegiada. E ela tem feito um trabalho brilhante nessa questão toda de um crescimento econômico, né? E a gente tem visto já bastante resultado. Então, esse movimento todo, um mexe um pouquinho aqui, o outro mexe um pouquinho ali. Aqui na Assembleia, a gente também ter os parlamentares, que muitos dos parlamentares aqui têm comércio, né? Então, a gente também tem, além de tudo, essa força oculta, porque, apesar de estar deputado, eles são empresários. Então, é uma força que também vai estar ajudando. Eu sou empresária do ramo do varejo também, tenho chocolate, né? Então, a gente tem toda essa visão do quanto é difícil de se manter uma portinha ali aberta. E isso é já difícil para quem trabalha com meia dúzia de pessoas, que é o meu caso. E eu imagino o quanto isso é multiplicado numa empresa grande. Então, eu estou muito feliz com essa frente, estou aqui realmente para fazer a diferença e poder ser essa porta do comércio varejista do Estado de São Paulo, por conta de guerras fiscais, que a gente sabe que atrapalha muito. O Estado sofreu, durante esses últimos anos, uma debandada de empresas e empregos da região, e isso diminui o consumo e, consequentemente, toda a roda da economia que gira pelo comércio acaba diminuindo. E a gente hoje tem um governador dizendo: agora não sai mais. Tudo que já saiu, ele não vai fazer guerra fiscal. E eu acho que guerra fiscal ela é muito prejudicial, não só para o Estado que a faz, quanto para o Estado que perde a empresa. Mas o Estado que leva essa empresa embora, ele chega lá, a empresa chega lá com um monte de gente, não tem capacitação, as pessoas não têm formação para trabalhar, então eles têm que gastar para fazer essa capacitação e depois eles não recolhem imposto, mas as pessoas se tratam e se utilizam de todos os serviços públicos daquele lugar. E isso tem trazido uma condição muito ruim para muitos estados, e a gente vê isso constantemente na televisão. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, que não conseguem pagar a folha. Por quê? Porque, se você vai desonerando em tudo que é coisa, você não tem dinheiro para pagar, porque a roda tem que ser paga, e o governo tem que pagar tudo. Principalmente do setor público, você tem que fazer com que as coisas funcionem. E, se você não tem arrecadação, você não paga. E aí acaba tendo tudo aquilo que a gente está vendo. A gente, aqui no Estado de São Paulo, graças a Deus, a gente tem as contas muito apertadas, porém equilibradas. E agora, com a gestão do nosso governador João Dória, que já disse em bom tom que as empresas que foram. A partir de agora, elas não sairão mais daqui do Estado de São Paulo, se depender dele. E isso a gente tem visto constantemente, inclusive na cidade de São Bernardo do Campo, quando a Ford resolveu fechar as portas. Em São Caetano, quando a GM disse que ia embora, ele foi lá e bancou a empresa e falou: você vai ficar aqui, a gente vai te trazer melhores condições e você vai continuar no Estado e vai continuar no Brasil. Então, isso é o trabalho que um governador que tem uma visão macro, e eu sou muito feliz de fazer parte dessa gestão. O Orlando tem esse mesmo modelo, para ele é tudo preto no branco e as coisas precisam funcionar da maneira correta, e o governador João Dória também. Os dois são aceleradíssimos, né? Bravos, acelerados, mas eles conseguem colocar as coisas para funcionar e em ordem. Então, eu fico muito feliz, e eu sei que o governo também trabalha em prol do varejo e do comércio e da indústria. E tudo isso para geração de emprego.
É o que nós precisamos, é gerar emprego. E quanto mais nós facilitarmos essa multiplicação de empresas e facilitação do comércio e desburocratização, desoneração. Hoje eu até, no caminho, fiquei até contente que está rolando ali no Planalto uma nova mudança que o Paulo Guedes quer fazer quanto à desoneração de folha de pessoas menores de idade, que hoje o país tem 11% de desemprego, porém, nessa faixa etária de menores, é 40%. E também da população dos aposentados. Então, tendo isso, eu acho que é uma iniciativa muito boa, ajuda muito o comércio, porque a folha pesa, e muito. Então, fiquei muito feliz, eu espero que as coisas deem muito certo. Eu acredito muito que a política veio para ter uma mudança. A gente ainda não teve uma grande mudança na vida, né, no cotidiano, mas eu acredito que, independente de percalços que aconteçam, as pessoas estão ali para trazer uma coisa diferente. E é isso que eu acredito. Não vou deixar de acreditar. E é isso que eu também vou correr atrás, de ser diferente e de fazer a diferença. E, no que depender também de leis que aqui atrapalhem muito o comércio, e justamente por conta dessa questão de proteger algum tipo de setor, eu estarei muito atenta e alerta para saber o que, na verdade, pode prejudicar muito e gerar desemprego e fechar comércio por conta de leis que são infundadas. Estou aqui também à disposição. Aqui não vai passar uma lupa, viu? Então, do resto, muito obrigada a todos e estou à disposição de que vocês precisarem. Muito obrigada. Portanto, essas foram as palavras da nossa coordenadora, a deputada estadual Carla Morando. Dar fomento, criar leis que amparem comércio varejista e os consumidores e reduzir a carga tributária para gerar mais vendas e criar mais vagas de emprego. Estas são as tônicas desta frente parlamentar lançada a partir de agora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A todos os presentes e que nos acompanharam pela transmissão ao vivo da Rede Alesp, meu muito obrigada, um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro. Está encerrada a sessão.